Oi pessoal, Mundo UFG está no ar, seja bem-vindo e bem-vinda. Olha, depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios a comprarem vacina diretamente, sem esperar por mediação do governo federal, o governador Ronaldo Caiado anunciou que Goiás deve investir 60 milhões de reais na compra de 1 milhão de doses. Caiado diz que vem negociando e existe maior possibilidade de a compra ser fechada com o laboratório AstraZeneca, que desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford. O projeto precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, quando o governador anunciou também a abertura de 10 novos leitos de UTI na unidade de pronto atendimento de Iporá e disse ainda que em março devem ser abertos 60 leitos de UTI na cidade de Uruaçu. A assistência estudantil na UFG vai sofrer mudanças por causa do corte de 18% no orçamento. A universidade oferecia 2.635 bolsas para alunos de graduação e agora o número cai para 2.028 bolsas. Hoje, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES, que é o recurso a qual a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG administra, ele sofreu um corte de 18,2% em relação aos valores que eram praticados no ano passado. E isso se tornou muito insuficiente para a gente conseguir manter todas as bolsas que hoje nós garantimos aos estudantes de baixa renda da UFG até um salário mínimo e meio, Então, pensando a nível orçamentário, a UFG hoje tem 4 milhões a menos de recurso. Então, realmente, esse orçamento de 2021, ele é insuficiente, ele está insuficiente, estamos com atrasos das bolsas desde janeiro, então os meninos estão com as bolsas atrasadas, vão ter as bolsas atrasadas de janeiro, fevereiro e março, com a situação prevista para regularizar somente em abril, já com os cortes instalados. O projeto de lei orçamentária anual de 2021, que determina os gastos do governo federal, incluindo investimento nas universidades, ainda não foi aprovado pelo Congresso. A votação deve acontecer no fim de março. Nesse projeto de lei está previsto o corte que, se for aprovado lá no Congresso, vai afetar mais de 2.000 alunos da UFG de diferentes formas ao longo de 2021. Uma das mudanças principais, Bolsa Permanência, que eram 12 parcelas de R$400, ela cai agora para a Bolsa Apoio Pedagógico de R$300 e apenas um repasse de 8 parcelas. Então, assim, essa é uma das mudanças, Outras mudanças que a gente vai ter é o estudante que tem bolsa, mais de duas modalidades de bolsas, ele vai ser atendido somente em uma. E, além disso, outro tipo de corte é o estudante que já extrapolou o tempo de curso. De acordo com o RGCG, acrescido de 1 ano, esse é o teto. Uma notícia ruim também é que, infelizmente, a gente não tem trazido notícias boas hoje nessa entrevista. Mas uma notícia muito ruim é os bolsistas MEC, por exemplo. A gente tem 2 modalidades de Bolsa Permanência, que é a Bolsa Permanência da UFG, que vai ser apoio pedagógico, e a Bolsa Permanência MEC. No caso, a PRAE, ela foi nessa linha do MEC, cortando essa cumulatividade, baseado nas normativas da Bolsa Permanência MEC, que já fala que não pode ter cumulatividade com nenhuma outra bolsa. E hoje, dentro da UFG, a gente permite, Então, o estudante hoje é indígena e quilombola, que é atendido pela Bolsa MEC, ele pode ser atendido pela Bolsa CEL, porque ele pode ser morador de casa, ele pode ter Bolsa Moradia, e aí, no caso, eles vão ser bastante prejudicados. São os estudantes que recebem R$900 de bolsa, um valor de bolsa diferente. A única bolsa, Letícia, que pode acumular vai ser a Bolsa Alimentação, enquanto o RU estiver fechado, que a gente acredita que é até agosto. A UFG teme evasão por conta desses cortes? Eu não tenho dúvida que vai ter muitas perdas, Nós vamos ter muitas evasões aí e muito difícil, é um momento muito difícil para nós falarmos isso, E é muito importante que o direito do estudante seja garantido, Porque a assistência estudantil é um direito justamente para evitar a evasão, É um direito para permanência. Então, nós temos aí todos os esforços, pensando aí em DCE, reitoria, protagonismo estudantil. Hoje eu tive uma conversa muito, muito boa com as representações estudantis, dizendo do protagonismo, da importância deles se mobilizarem para que a gente possa tentar ou recompor minimamente esse orçamento para garantir esse atendimento.
Detalhe importante, gente, só as bolsas da PRAE não podem ser acumuladas. O aluno pode receber uma delas e ao mesmo tempo ser bolsista de PIBID, PIBIC, monitoria ou estágio, por exemplo. As mudanças valem também para os futuros alunos da UFG que ingressarem na universidade ao longo de 2021. Os apoios da universidade específicos da pandemia, como o chip de internet, continuam normalmente. Cada aluno foi avisado por e-mail sobre as mudanças da bolsa que recebe. Mais informações pelo site prae.ufg.br. Agora, a gente vai te contar um dos tantos exemplos de como a pesquisa científica impacta a vida das pessoas. Lá em 2019, você conferiu no programa Viver Ciência, aqui da TV UFG, uma pesquisa que aumentou o número de conciliações do Fórum de Anápolis, oferecendo suco de uva para as partes envolvidas e os advogados. Agora, em 2021, a pesquisa feita por uma juíza e também pesquisadora da UFG se tornou projeto institucionalizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O suco de uva aumenta as chances de conciliação por causa da glicobiologia. Segundo a glicobiologia, a glicose é o principal combustível do cérebro humano e, uma vez ingerida, libera neurotransmissores que acionam o sistema de recompensa cerebral. Esses centros acionados tendem a causar nas pessoas sensações de bem-estar e satisfação, de forma que se abrem mais à comunicação, a escuta ativa torna-se mais efetiva e, de consequência, a propensão à negociação também é maior. E o que observamos foi que no grupo em que apenas água foi oferecida, atingíamos um índice de acordo de 45%. Já após o oferecimento de suco de uva e sua ingestão, obtínhamos em situações muito semelhantes 76% de acordo. De consequência, podemos concluir que após a ingestão da glicose, poderíamos observar aí uma diferença entre os grupos de 31% no índice de conciliação nos níveis de acordo. E por se tratar de um procedimento muito simples, com custo de apenas R$ 2,90 por audiência, foi que tivemos a ideia de apresentar ao Tribunal de Justiça de Goiás, propondo a institucionalização como um projeto que funcionasse como política pública a ser aplicada em todo o estado. E dessa forma foi que em janeiro de 2021 o projeto ADOCE foi institucionalizado pelo Tribunal de Justiça do estado de Goiás para aplicação inicialmente em 24 varas de família em Goiás. A expectativa com a implementação estadual é de que outras varas e outros centros judiciários possam também experimentar um aumento no número de acordo de uma maneira simples e facilitada, como aconteceu no nosso centro judiciário piloto, na comarca de Anápolis, do 2º Sejusc. De forma que o que hoje se espera é que nossa prática possa ser replicada não só no Poder Judiciário, mas em todos os locais em que o acordo se mostrar como a melhor forma de solução de conflitos. O Mundo UFG vai para um intervalo bem rápido e já volta. Não sai daí não. O Brasil está hoje em processo de suspender a vacinação contra a febre aftosa. Alguns estados já pararam definitivamente, mas Goiás ainda não. Para auxiliar essa mudança, um estudo da UFG fez classificação de risco da ocorrência da febre aftosa no estado. A febre aftosa é uma doença muito antiga, que afeta aí os animais de casco fendido, os animais de 2 unhas, de casco duro. Tanto silvestres quanto domésticos, e aí isso vai influenciar diretamente na produção de carne de um país, por exemplo. E o grande impacto dessa doença não é nem por conta de morte de animais, mas sim de um embargo comercial que se daria por conta da presença ou não dessa doença em determinada região. Por que que isso vem sido feito e já foi proposto essa suspensão da vacina? Vários questionamentos vêm sendo feitos frequentemente
sobre a ausência da doença dentro do Brasil ou dentro de qualquer território. E aí se questiona, então, se tem ausência dessa doença. Para você ter uma ideia, o último foco em Goiás foi em 1995. Então já vamos aí para mais de 25 anos sem a doença. E aí se questiona, se não existe a doença, por que continuar vacinando? A principal vantagem é acesso a novos mercados. E também a situação de agregar mais valor ao produto comercializado. Porque temos alguns mercados muito restritos que acabam que só importam produtos de áreas livres sem vacinação. Se for uma área que mesmo livre promove a vacinação dos seus rebanhos, especialmente a situação brasileira, onde nós temos uma vacinação em massa, esses mercados acabam não comprando. E geralmente são mercados que pagam muito bem, pagam mais e exigem muito mais também nesse sentido. Na pesquisa feita aí na UFG, Fernando, que é fiscal estadual agropecuário e também veterinário, levantou informações de mais de 126 mil propriedades em todas as cidades goianas pelo sistema de registro oficial do estado. Densidade de propriedades, ou seja, o tamanho daquele município dividido pela quantidade de propriedades, dando aí a densidade de propriedade, a densidade de animais suscetíveis, quantidade de trânsito de animais, tanto para feira quanto para propriedade, para abate, envolvendo também suínos, envolvendo pequenos ruminantes. Então, esses fatores que foram elencados dentro da nossa pesquisa. Um exemplo bem categórico dentro dos resultados do nosso estudo foi o município, por exemplo, de Rio Verde, e junto com ele Jataí. O que acontece naquela região em específico? É uma região que tem uma concentração de muitos animais suscetíveis, porque ali estão presentes as grandes indústrias de abate de suíno, e o suíno é basicamente produzido confinado, né, produzido em granjas. Então, isso leva a uma concentração de animais muito alta, e além do fato de que, por exemplo, Rio Verde é sozinho o município que mais emite documentação de trânsito, ou seja, onde tem mais movimentação. Então, associou os dois fatores que mais elevam o risco dentro de um município. Então, acabou gerando, nessa região, os municípios com maiores fatores de risco. A pesquisa identificou que a maioria dos municípios de Goiás, mais de 80%, tem risco baixo de ocorrência, introdução e disseminação da febre aftosa, quando relacionados com outros municípios que têm alto risco. A partir desse estudo, o que a gente pode pensar sobre essa suspensão aqui em Goiás hoje, Fernando? Ela é aconselhável? Bom, o plano estratégico do Ministério da Agricultura, e aí o Serviço Veterinário Oficial do Estado entra como executor, e o Ministério da Agricultura é o órgão que dá as diretrizes, né? Então, o Estado vai entrar como executor. Dentro das metas, o Brasil foi dividido em alguns blocos, e Goiás, então, está dentro do bloco 4, dentro desse plano. E a previsão da suspensão da vacina era para 2021, junho de 2021. As campanhas de vacinação são feitas em maio e novembro. Então, dentro desse plano, a última vacinação era para ser feita agora, em maio de 2021. Nós estamos trabalhando diuturnamente para poder atender os requisitos dentro do plano, para poder estar dentro de um status para garantir essa suspensão. Só que com o advento da pandemia isso foi suspenso. E a previsão, pelo menos a intenção do Estado de Goiás, é para ser retirada em 2022. Você perguntou se é interessante, e até, além disso, se é factível, vamos pensar assim. É interessante para o Estado de Goiás. Nós estamos num patamar aí, já acredito eu, que bem próximos do que é o ideal para poder se proceder a essa suspensão dessa vacina. A gente trata essa suspensão meio que como uma substituição, que ao invés da gente vacinar, ao invés do Estado garantir com a vacinação, vai garantir com a vigilância agora a ausência da doença. Então, é um processo meio que de substituição da vacina pela vigilância. Mas Goiás tem, sim, trabalhado e tem uma previsão bem otimista para essa retirada dessa vacina, como dentro do bloco. Porque, de repente, uma retirada da vacina no nosso estado, isoladamente, poderia ter alguns impactos que não são interessantes.
O Laboratório de Pesquisa, Empreendedorismo e Inovação da UFG abriu inscrições para trainee. Vamos conferir. O LAPEI desenvolve atividades no âmbito da pesquisa e da extensão, principalmente. Então, no âmbito da pesquisa, nós desenvolvemos investigações sobre diversas temáticas dentro do eixo de empreendedorismo e inovação. E na extensão, desenvolvemos programas como o Programa de Formação em Pesquisa e Empreendedorismo, competições universitárias e difusão de conhecimentos científicos além dos muros da universidade. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de março. Podem participar alunos de graduação da UFG. São 6 vagas, sendo que 2 são reservadas para alunos do curso de administração, 2 são reservadas para alunos cadastrados no programa UFG Inclui e mais 2 reservadas a qualquer outro estudante de outros cursos da UFG. Para mais informações é só acessar o nosso site, então, lapei.face.ufg.br. Vai encontrar várias informações lá. Também pode seguir nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, só buscar LAPEI UFG, que é possível encontrar nossas redes sociais. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas já volta. Até já! O Alzheimer acomete mais de 10% dos idosos brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. A Associação Brasileira de Alzheimer aponta que são mais de 1.200.000 diagnósticos no país. Guilherme e Fernanda, formados em design gráfico na UFG, têm casos na família e decidiram desenvolver no TCC um dispositivo chamado IVE, para ajudar os cuidadores familiares. O trabalho ficou em 3º lugar na categoria Negócio e Modalidade Produto do Prêmio TCC em Empreendedorismo da UFG. A gente trabalhou o design emocional, e no design emocional a gente queria que o usuário, que seria no caso o cuidador familiar, ele tivesse uma experiência completa com a IVE. Então a experiência ela começava desde a hora que você pegava ela. Então não era só quando você acessava a interface. Então o dispositivo em si, a carcaça, a gente queria que ela transmitisse alguns sentimentos, que ela passasse segurança, que ela passasse conforto, que ela fosse amigável. Então, por isso que a gente não fez só a interface, a gente fez a interface e o corpo do dispositivo também. A ideia principal dela era focar na memória, porque assim, a pessoa que tem Alzheimer, ela não vai lembrar que ela está doente, ela nem lembra, ela nem sabe que ela está doente. Para ela está vivendo a vida normalmente. Só que o cuidador familiar, ele vai lembrar. E quando a pessoa com Alzheimer, se for o que a gente sabe que em algum momento isso acontece, o cuidador familiar vai ficar com lembranças. E muitas vezes, durante o processo de cuidado, essas lembranças vão ficando... são lembranças ruins, são desgastantes. A gente vê, muitas vezes, o paciente agressivo, birrento, às vezes eles ficam paranoicos. Quando a gente não tem tanta noção disso, muitas vezes acham que está sendo roubado pela própria família, ele fica paranoico, ele fica agressivo, muitos fogem. Então, assim, acaba que o cuidador, ele vai criando um sentimento dualista com o paciente. Você ama aquela pessoa, mas muitas vezes você está com muito estresse, você está muito cansado, aquela carga horária é muito pesado, você tem afazeres tanto da casa quanto do paciente, e isso vai te gerando sentimentos dualistas. Então, a principal coisa, quando a gente trouxe a IVE, era trabalhar a memória do cuidador informal. Como, né? Aí você me pergunta, como? A ideia dela era que ela tivesse... o dispositivo ele tem câmera tanto na frente quanto atrás, e ele faz gravações passivas. Então, a ideia seria sempre a IVE gravar momentos da pessoa com o paciente, momentos diversos, momentos espontâneos, passivamente, e depois ela fizesse recortes e mostrasse aqueles momentos novamente, para a pessoa lembrar do paciente
além da doença, para ela não ficar vendo ele somente na doença, porque mesmo quando a pessoa ela tá doente com Alzheimer, ela vai ter momentos felizes, ela vai ter momentos que ela vai rir, ela vai lembrar, ela vai ter lapsos de memória, aí você sempre fica assim, nossa, eu queria ter gravado isso, queria ter lembrado disso de alguma forma. A gente se deparou com uma função, assim, que praticamente todo mundo reclamava, que era as fugas. O tanto que o idoso, ele foge. E às vezes nem é fugir. Às vezes ele acha que ele consegue ir na padaria e voltar. Principalmente quando eles estão na primeira fase. Eles não têm noção, assim, que eles vão se perder. Então, uma das funções da IVE a gente propôs que a pessoa tivesse um rastreador. E a IVE, a partir do momento que o idoso saísse de um perímetro determinado, a IVE avisaria. Então, assim... E a gente foi encontrando outras funcionalidades durante os questionários. Então, a gente colocou um informativo sobre a doença de Alzheimer, explicando todas as fases, onde a pessoa poderia encontrar suporte. Muitas vezes a gente não tem noção que tem uma associação perto, ou aonde você pode pedir ajuda caso você quiser conversar com alguém. Então, essa também é uma das funções da IVE. A gente colocou o sinalizador de perímetro. Música também nós colocamos, porque uma dos similares que a gente observou na nossa análise foi que as pessoas com Alzheimer respondem muito à música, eles são estimulados mais à música. Então a gente colocou dispositivo com música, além de medicação, lembretes de medicação, datas, remédios, essas coisas assim. Como premiação pelo desenvolvimento da IVE, a dupla pôde escolher um curso do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG para fazer gratuitamente. E como é que foi para vocês a premiação? Olha, foi engraçado, porque a gente estava em meio de pandemia, então foi comemorado e não foi tão comemorado assim como a gente queria. Quando a gente já pensou em fazer a IVE, eu já tinha o intuito de colocar ela em participar da premiação da UFG, e eu corri atrás do Guilherme, e eu falei, vamos fazer, e a gente foi, ele sempre apoiou tudo, e aí a gente foi e colocou a IVE juntas, e ficamos com o terceiro lugar. Vamos conferir agora a conversa que eu tive com a Giovana Santos, pesquisadora da UFG que estuda o hip hop. Ela analisa o processo de musealização do hip hop e também a possibilidade dele se tornar patrimônio imaterial. O hip hop ele tem mais ou menos 5 décadas, né, desde que ele foi assim criado com esse nome hip hop, apesar de as outras manifestações dele já terem dado início, por exemplo, o grafite, né, que vem um pouco antes, o próprio break, porque são 4 elementos que o compõem, né, sendo o break, o rap, o grafite e o DJ. E dentro desses 4 elementos tem a vertente que dá, digamos assim, um aporte para todos eles, que é o conhecimento, né? Algumas pessoas do próprio movimento defendem que o conhecimento é uma vertente, e também tem outras pessoas que defendem que o conhecimento já está imbricado em todas as outras vertentes. Aqui, no contexto de Goiás, ele chega por volta de 1987. Primeiro, ele começa a emergir nos bailes funk de Trindade, e depois, principalmente, os grupos de dança vão se encontrando ali na Avenida Anhanguera, na Praça Cívica, onde tem o coreto, e por aí só vai crescendo, né, cada vez mais. É uma cultura assim contínua, é uma cultura também de juventude, mas também de uma velha guarda, né, são diversas gerações que compõem o movimento, pessoas que estavam desde o início ali, né, compondo esse movimento, que na época eram jovens, hoje continuam atuando, são lideranças dentro do movimento. A Giovana participa do movimento há muitos anos e quando entrou no curso de museologia da UFG, resolveu pesquisar sobre o assunto, no trabalho de conclusão de curso. Porque eu fui vendo que o que ocorria dentro do movimento, e especificamente no Centro de Referência da Juventude, que fica ali na Vila Moraes, eu percebia que o que ocorria ali era entendido enquanto uma forma de museu, conforme eu vinha aprendendo dentro da academia, né? Não tinha esse entendimento anteriormente. E eu fui percebendo, por exemplo, a salvaguarda de memórias, né, que é esse resgate, ou melhor dizendo, uma preservação das memórias que ocorriam ali dentro daquele ambiente, que conta com oficinas, com eventos e demais atividades. E aí, discutindo isso com as pessoas lá de dentro, porque eu já era de lá,
Então eu entro na academia e levo essa discussão para lá. Discutindo com as pessoas ali e com professores, né, principalmente com minha orientadora, a professora Camila Wichers, a gente foi percebendo que o que ocorria ali já era, assim, um processo de musealização da forma que é entendido pelos novos conceitos que a área da museologia vem tratando, que é sair um pouco daquela ideia tradicional que a gente tem de museu, né, aquele bem edificado e tudo mais, e pensar nas práticas, que aí vai entrar no conceito de museologia comunitária, que é quando as próprias comunidades se entendem enquanto museu. Depois, no mestrado, ela pesquisou sobre o hip hop como patrimônio imaterial. O que seria um patrimônio imaterial? São os bens que não são tangíveis, são os bens intangíveis, né? Que a gente não consegue pegar, apesar que o hip hop ele se materializa, mas a ideia é pensar muito mais no saber e nas expressões que o movimento tem. E aí essa discussão começou a ser iniciada em 2016, ela foi sendo debatida em 2017, até que foi gerado um dossiê que eu redigi em diálogo com as pessoas também do movimento, né? Foi uma construção coletiva. E aí esse dossiê foi encaminhado para a Secretaria de Cultura em 2017, que encaminhou para o Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia em janeiro de 2018. Então, esse pedido já está há 3 anos, né, no local, aguardando o reconhecimento ou reconhecimento ou não do pedido, né? Ele está em andamento e não se obteve ainda uma resposta. Nessa pesquisa minha de mestrado, o que eu procurei foi abordar tanto essa questão da musealização quanto do pedido de registro como patrimônio material, para pensar principalmente como que a memória está para o movimento hip hop, como que essas categorias, né, que são da academia, como museu, patrimônio, história e memória, são ativadas pelo movimento em busca de justiça social. O que se destaca, assim, que você percebeu com a pesquisa? Olha, principalmente a forma como já vem sendo, tanto aqui pelo estado de Goiás, que já é uma forma que o próprio movimento está buscando, o que não ocorre muito com as leis de tombamento, de preservação do patrimônio, muitas vezes são os próprios grupos institucionalizados, né? Digamos, não são as comunidades que elegem seus patrimônios, né? Algumas vezes sim, mas nem sempre. O que a gente pode perceber aqui é que isso é uma solicitação do próprio movimento, né, de que tenha bens que representem a comunidade, essa comunidade do hip hop, uma comunidade periférica, que não encontra em outros bens patrimoniais, como em estátuas de bandeirantes e outras figuras, que não representam a população. É uma forma de querer é uma forma de solicitar, de exigir que essas outras formas de patrimônio que é entendido pelo movimento existe, né, e solicitar que isso seja reconhecido. Na minha pesquisa, eu pesquisei em outros estados, em outros municípios aqui, para o contexto brasileiro, aonde já existiam iniciativas como essa. E eu encontrei algumas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas outros como municípios mesmo, e não como estados, que também têm essa mesma iniciativa de solicitar o registro. Em algumas já foram criadas, né, leis que reconhecem, e outras ainda estão em discussão, como é o caso daqui. O Mundo FG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.